À medida que nós lemos, estudamos e conhecemos o nosso mundo e a sua história, ficamos fascinados com o quão incrível e até mesmo bizarro ele pode ser. Acontecimentos inexplicáveis podem ocorrer em qualquer dia, qualquer horário, ficando assim marcados para toda a história. Uma cidade pequena, crianças festejando e tocando instrumentos. O que poderia dar errado, não é mesmo? É isso que vamos saber agora. Se você me acompanha e já é inscrito no canal, já deixa o seu like aqui para fortalecer o vídeo e ajudar a divulgar aí no YouTube. Mas se você apareceu por aqui do nada, caiu de paraquedas, se inscreve no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar. Dado o recado, vamos pro vídeo. A estranha história começa num belo domingo de sol em Holywell, no dia 13 de julho de 1980. Essa era uma cidade no distrito de Kirk-in-Ashfield, no norte da Inglaterra. Lá existia um evento bem tradicional chamado Holywell Show. Esse evento acontecia anualmente e reunia atrações musicais e de entretenimento na praça central da cidade. O evento tinha como objetivo principal arrecadar doações para entidades de assistência social e de caridade. Naquele ano, todos que iam para o show estavam muito ansiosos para ver a apresentação da Liga Juvenil de Música, que contaria com a participação de uma banda com mais de 500 crianças vindas de todo o meio oeste do país. Mas o que as pessoas nem imaginavam é que aquele dia se tornaria um dos maiores mistérios da Grã-Bretanha, que até hoje não tem nenhuma explicação. Exatamente às 9 horas da manhã, a tão esperada apresentação começou. E tudo estava indo muito bem. Os jovens estavam marchando e tocando seus instrumentos. Na plateia, tinham mais de 4.000 pessoas observando, aplaudindo e adorando todo aquele espetáculo. Mas por volta de 10h30 da manhã, uma coisa que pode ser descrita no mínimo como bizarra aconteceu. Uma criança que estava na banda soltou seu instrumento e se deitou no chão. Logo depois dela, uma outra também fez exatamente a mesma coisa, seguida de outra e outra. Conforme a música parava, mais e mais crianças soltavam seus instrumentos e se deitavam de barriga para cima, olhando para o alto com um olhar muito estranho. Não demorou muito até que mais de 100 jovens já estivessem deitados no chão. Os seus companheiros de banda olhavam entre si com uma cara de espanto e medo. Eles não sabiam o que estava acontecendo, e as suas reações fizeram com que a plateia também tivesse certeza que aquilo não fazia parte do show. Mas o que já estava ruim conseguiu piorar. Algumas pessoas da plateia começaram a fazer a mesma coisa. Adultos, crianças, homens e mulheres, todos se deitavam no chão e começavam a olhar fixamente para o céu. Uma testemunha chamada Margaret Palethorpe, que estava na praça naquela manhã, descreveu os acontecimentos da seguinte maneira: quem estava lá percebeu imediatamente que havia alguma coisa errada. As crianças ficavam pálidas e de repente começavam a deitar. Ficavam em uma espécie de transe, os olhos perdidos e incapazes de responder. Mas então adultos, velhos e até bebês começaram a ficar daquele jeito também. Caíam como se atingidos por alguma força invisível. Sem saber nada sobre o que estava acontecendo, as pessoas começaram a entrar em pânico, ficar desesperadas. Muitos gritos eram ouvidos de pessoas tentando acordar daquele transe seus amigos e seus familiares. De repente, aqueles que já estavam no chão começaram a tremer como se estivessem tendo algum tipo de convulsão. As pessoas não tinham ideia do que fazer e muito menos se poderiam fazer alguma coisa, já que aquela situação era totalmente desconhecida. A mesma senhora Palethorpe disse o seguinte: ninguém entendia aquilo. Mães gritavam, pais tentavam reanimar seus filhos, crianças choravam, médicos e policiais tentavam ajudar, mas mesmo eles estavam perdidos sem entender. Margaret tinha um filho de 12 anos que na época também foi vítima desse acontecimento estranho. Ao todo 312 pessoas foram afetadas e elas demoraram de 15 minutos até 2 horas para recobrar a consciência. E depois de acordarem, eles reclamavam de estranhos sintomas, como náuseas, dores de cabeça, tonturas, olhos e garganta ardendo e também uma estranha sensação de não sentirem seus braços e pernas. Todos que foram afetados foram levados às pressas para hospitais da região que ficaram lotados, mas os médicos
apesar de fazer vários exames neles, não encontraram nada de errado com seus corpos. Fisicamente, eles pareciam ótimos, e nenhum tinha histórico de epilepsia ou qualquer outra doença que pudesse causar desmaios, nem nada do tipo. Já que os médicos não acharam motivo aparente para aquilo, outras medidas foram tomadas para tentar descobrir o que tinha acontecido. Fiscais foram chamados para analisar a água de Hollywell, para ver se havia algum gás ou algo que pudesse causar esse tipo de efeito nas pessoas, mas nada foi encontrado. Inclusive, as amostras de água e também o ar da cidade estavam limpos, sem nada de errado. Os jornais ingleses noticiaram muito esse fato e várias partes do mundo também publicaram manchetes sobre isso. A explicação oficial foi de que as pessoas ali foram acometidas por algum tipo de histeria coletiva. Eles disseram que muitas crianças tinham viajado de muito longe e estavam muito cansadas por isso, e que também poderiam estar ansiosas e muito nervosas por se apresentarem para muitas pessoas. O dia quente demais pode ter também contribuído para os desmaios. O que disseram foi que tudo isso pode ter gerado um tipo de ataque de pânico, e que quando as primeiras crianças começaram a manifestar os sintomas, as outras também começaram a sentir o mesmo, como se fosse uma reação em cadeia. Até aí tudo bem, nós até podemos compreender e até tentar acreditar nesse tipo de histeria coletiva. Mas se fosse isso, por que as pessoas da plateia também teriam sentido os mesmos sintomas? E mais uma coisa, por que apenas parte das pessoas sofreram com tremores e agitação de forma tão violenta? Até hoje não existe nenhum acontecimento de histeria coletiva semelhante a esse, e as pessoas que estavam lá naquele dia relatam que não foi isso que aconteceu, que o que aconteceu lá foi algo bem diferente e realmente inexplicável. Charles Harmon foi uma das pessoas afetadas. Na época, ele tinha só 14 anos de idade e descreveu tudo dessa forma. Eu perdi os sentidos. Estava concentrado na apresentação quando de repente tudo ficou borrado diante dos meus olhos. O mundo girava e minha cabeça estava leve. Minha garganta começou a doer e tinha sangue no meu nariz. Então ouvi um plop no ouvido e perdi a consciência. Eu lembro de ter acordado com algumas pessoas tentando me ajudar. Eu não sabia onde estava ou o que estava acontecendo. Outra vítima do fato, Leonard Roberts, que tinha 44 anos na época, relatou algo bem parecido. Eu estava na praça e de repente senti uma tontura muito forte. Tudo ficou girando e eu acabei tendo que deitar para não cair. Então tudo ficou escuro e eu senti uma pressão muito forte na cabeça. Perdi os sentidos e fiquei apagado por 45 minutos. Acordei e fui levado para o hospital de Chesterfield, mas só me recordo de ter acordado lá. Não acredito na versão de que foi um episódio de histeria. Eu fui bombeiro e trabalhei em Minas a maior parte da minha vida. A explicação parece ter sido fabricada. Nós nunca soubemos o que aconteceu de fato. Entre as possibilidades que poderiam explicar tudo isso, disseram que poderia ser uma reação ao pesticida Tridimorph. Esse pesticida algum tempo depois seria banido em toda a Grã-Bretanha, mas na época ainda estava em uso. A Organização Mundial da Saúde diz que ele oferece perigo moderado e pode causar irritação na pele e também desmaios. Um campo perto do evento tinha sido pulverizado com esse pesticida, mas a possibilidade de ser ele a causa do problema foi eliminada, porque a quantidade de pesticida que deveria ser inalada para causar desmaios deveria ser muito grande. E além disso, o envenenamento por pesticida não explicava todos os sintomas que as pessoas tinham sentido. Outra teoria é de que alguém teria batizado as garrafas de água que foram distribuídas com LSD. Essa teoria até ganhou alguma força na época, mas depois de alguns exames realizados nas pessoas, foi constatado que não havia nenhum vestígio da droga. Alguns meses após o fato, ainda não existia um consenso sobre o que pode ter causado aquilo, e as pessoas que foram afetadas diziam que ainda continuaram sentindo sintomas por muito tempo até que eles lentamente fossem desaparecendo. Esses sintomas incluíam náuseas, dores de cabeça crônica, sensibilidade à luz e som e tonturas logo de manhã. Algum tempo depois começaram a aparecer algumas possibilidades mais estranhas. Alguns diziam que havia uma arma não letal do governo britânico que estava sendo testada nas proximidades. Essa arma emitia algum tipo de som ultrassônico, que perturbava e deixava as pessoas desorientadas e elas podiam até desmaiar. Mas essa teoria também é falha, já que nem todas as pessoas foram afetadas e animais domésticos, como cachorros que têm uma ótima audição, também não sofreram nenhum sintoma.
Uma outra explicação envolve o aparecimento de OVNIs, já que muitas pessoas disseram ter visto dias antes do evento luzes estranhas nos céus de Hollywood. Essas luzes pareciam passear pelo céu e foram testemunhadas por várias pessoas que ficaram muito curiosas para saber o que era aquilo. Alguns também falaram de luzes e sons agudos que vinham do bosque que fica ao sul da cidade. 2 meses depois do incidente na praça, começou a correr um boato na cidade de que algumas pessoas viram aquelas luzes na mata e desmaiaram, e também experimentaram sensações muito ruins, semelhantes ao que aquelas pessoas sentiram naquele domingo. Algumas pessoas disseram ter visto homens muito bem vestidos chegando à cidade dias depois do incidente. Esses homens teriam entrevistado testemunhas, ido até a casa de pessoas afetadas e inclusive se ofereceram para pagar suas despesas médicas e outras coisas. Dizem também que eles foram até os hospitais em busca dos prontuários das pessoas que tinham sido afetadas por aquilo, e que também algumas amostras de laboratório teriam desaparecido dos registros. As pessoas da cidade acham que esses homens são do governo e foram até lá para buscar informações para fazer algum tipo de relatório sobre o que tinha acontecido ali. Haviam várias outras hipóteses, como vírus, experimentos com armas químicas, alimentos envenenados, reação alérgica e muitos outros. Mas nenhuma dessas hipóteses foi comprovada pela falta de provas que sustentasse cada uma delas. Mas me diz aí, o que você acha que aconteceu por lá? Seria mesmo um experimento militar? Efeitos de uma visita extraterrestre? Ou simplesmente uma histeria coletiva, como eles mesmos disseram na explicação oficial? Mas, independente do que seja, o incidente em Hollywood naquela manhã de domingo jamais foi explicado, e é mais um mistério que tende a nunca ser solucionado. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por estar comigo até aqui e até a próxima.